preparando o caminho do avivamento. É o tema que nós vamos refletir no mês de outubro, nas quintas-feiras. Para iniciar, ponto de partida aqui, como base, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8, é o texto que vamos usar como introdução aqui, introduzindo a nossa série de palavras, de pregações durante os cultos de quinta-feira. Mês de novembro, já temos uma programação também especial, já quero passar aqui as boas novas para os irmãos. Mês de novembro, nós vamos receber toda quinta-feira um servo de Deus aqui, um amigo, estará ministrando a palavra de Deus, colocando em prática aquilo que ministramos aqui sobre a unidade da igreja, né? Então nós vamos receber aqui pastor Marcos Lopes da Casa do Oleiro, nós vamos receber o bispo Diego, nós vamos receber o Marcelinho Brito da Batista, nós vamos receber aqui o Eliezer Tarsis, Juliana Purgato, nós vamos receber uma galera abençoada aqui, em nome de Jesus, ou seja, quinta-feira de novembro vai ser muito especial os nossos cultos, amém? Então desde já fique empolgado aí e nos ajude, porque precisamos receber esses irmãos aqui com a casa cheia, tá? Então vamos nos mobilizar, todo mundo, mobiliza aí sua casa, venha todo mundo, traga todos da sua casa, traga a família toda aqui, para que os nossos cultos de novembro seja uma festa aqui, uma celebração para a glória e honra do nome do Senhor. Às vezes você não tem oportunidade de ir em outro lugar para receber uma palavra, uma direção de outras pessoas, que isso é muito importante, é válido. Então Deus deu o privilégio de nós trazermos aqui para a nossa casa, amém? Só ouvir o pastor Júnior direto, pastor André, Ave Maria, né? Só esses homens, só o pastor Rogério, meu Deus, não aguento mais. Então, ouvir uma pessoa diferente. É claro que nós não vamos trazer aqui pessoas que não têm história, que não são servos de Deus. Todos são pastores, ministérios relevantes aí, e vai estar conosco para a glória do Senhor. Amém? Diz assim o texto bíblico: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Declare comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Aleluia! Vamos lá, gente, vamos lá, aplauda mais forte, vamos lá, é isso. Ei, glória! Aleluia! O objetivo dessa nova série é aproveitar o mês de outubro, porque o mês de outubro é um mês muito significativo para nós, que somos cristãos. Somos cristãos, amém? Somos cristãos? Quem é cristão aqui? Dá um sinal aí. É claro que existem outros títulos, né, para nós que somos cristãos. Existem os crentes, evangélicos, protestantes, mas eu prefiro ser chamado de cristão. Existe canelo, tocha, né? Mas eu prefiro ser chamado de cristão porque essa expressão é muito forte. Um cristão. E falando nisso, você sabe quando foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos? Se você ler o livro de Atos, depois da morte de Estevão, a igreja, os discípulos se dispersaram pelas províncias, e Atos capítulo 11, eles estavam ali, alguns discípulos, e começaram a pregar para os gregos, para os gentios, e houve um grande avivamento em Antioquia. Atos capítulo 11, verso 19, você vai ver isso. Antioquia foi abalada pelas boas novas do evangelho. Os discípulos chegaram lá, e conversão de almas, um número grande de pessoas se converteram ao Senhor, e as notícias chegou até Jerusalém. E Jerusalém, onde começou o fogo do Pentecoste, essa chama se espalhou e enviou então para Antioquia Barnabé, um apóstolo que era cheio de fé
e cheio do Espírito. Atos capítulo 11 diz isso. Mas Barnabé, não sendo bobo, não sendo nem nada bobo, ele foi até Tarso e buscou o Saulo, que havia se convertido, mas estava no anonimato por alguns anos. Saulo estava no anonimato. Paulo, se você está no anonimato, fica tranquilo, sua hora vai chegar, amém? Saulo também ficou no anonimato lá, em Tarso. Barnabé foi lá, pegou o Saulo e levou para Antioquia, para a igreja em Antioquia, e ali durante um ano eles passaram avivamento, poder, oração. A igreja de Antioquia foi abalada, e foi ali, e em Antioquia, que os cristãos, que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Atos capítulo 11, verso 26. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque havia uma presença tão forte de Deus na igreja de Antioquia. A presença era tão forte naquele lugar, que os discípulos, eles pareciam muito com Cristo. Eles eram muito parecidos com Cristo, então não tinha como impedir. Todos olhavam ali para aquele grupo, para aquela igreja e diziam: eles são cristãos. Eles são muito parecidos com Cristo. A presença de Cristo era notável ali. Era forte, era muito verdadeira. Então, a primeira vez que os discípulos, que a igreja, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. E cristão, irmão, não é um título nominal, mas uma marca de um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo, a sua marca é o seu DNA, a sua essência, a essência do mestre. Ele segue o mestre. Então não é algo nominal apenas, não é só um nome. Eu sou cristão. Não. Todo cristão, ele deve ser um seguidor de Jesus, ele precisa ser parecido com o seu mestre, ele precisa seguir os passos de Jesus. E a grande verdade é que, nos nossos dias, infelizmente, a igreja dos nossos dias, o paradigma dela não é como a igreja de Atos, como a igreja de Antioquia, infelizmente. Existe uma grande diferença entre a igreja dos nossos dias e a igreja do tempo de Atos. É uma realidade. Não podemos ser hipócritas aqui e vir dizer que somos como a igreja primitiva. Não. Há uma grande diferença. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja dos apóstolos, elas viviam na chama do Pentecoste. Eles viviam de forma fiel. A igreja do primeiro século, ela é muito distinta da igreja moderna. Nosso cristianismo está muito aquém. Nosso cristianismo de hoje está muito aquém. A igreja moderna, ela está muito mais parecida e moldada com o mundo do que com Cristo. É verdade ou não é, gente? Infelizmente, o nosso cristianismo hoje é muito nominal, existe muito número de pessoas, existe muitos cristãos, apesar desse crescimento numérico de olhar e ver várias igrejas, mas o nosso cristianismo hoje é teórico. O nosso cristianismo hoje é nominal, é um cristianismo que se resume apenas em encontros semanais dentro dos templos. Não há uma mudança verdadeira, não há um impacto na sociedade, não há diferença entre justos e ímpios. Alguns dias atrás eu estava numa mesa com os pastores e nós estávamos falando sobre isso, sobre os crentes dos nossos dias. Não está acontecendo uma conversão genuína, está acontecendo transferência de crentes de igreja para igreja. O que está acontecendo hoje, nós falávamos sobre isso, é que existem muitos crentes que estão pulando de igreja em igreja. Ao invés de pertencer a uma família de fé e servir a Deus naquele lugar, eles estão procurando lugares com mais entretenimento, com mais estrutura. Eu vou lá porque tem uma tela grande, eu vou lá porque tem estacionamento, porque
tem isso, tem aquilo. Então, são consumidores que estão em busca de uma oferta, ou estão em busca de promoções, sabe? Existem pessoas assim que saem em busca de promoções, e na fé também. Infelizmente, esse é o diagnóstico dos nossos dias. Pessoas que estão assim, por isso eu quero encorajar os irmãos, que você e eu sejamos e pertençamos à família de Deus, amém, irmãos? Nosso compromisso é com essa igreja local aqui, e aqui nós vamos dar a nossa vida por ela, glória a Deus. Mas o cristianismo de hoje, ele dá ênfase mais no ter do que no ser. O cristianismo de hoje é muito rótulo, é muita aparência. Apocalipse 3 fala sobre a igreja de Sardes, tem muito a ver com a igreja dos nossos dias, que é a igreja que tem fama de que está viva, mas está morta. É a igreja que faz muito barulho, fumaça, muito oba-oba, movimento, muito glamour, holofote, luz, mas não tem o poder do Espírito Santo. Tem o ouro, tem a prata, mas não tem o levanta e anda. Tem mídia, tem tecnologia, tem música, mas não tem manifestação poderosa da presença de Deus. Infelizmente, falta poder. Infelizmente, falta manifestação genuína do Espírito Santo. O cristianismo hoje é um cristianismo à nossa própria imagem e semelhança. É um cristianismo diluído do nosso próprio jeito. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão aqui? Quem gosta de tomar suco de uva integral Aurora? Quem gosta aqui? Suco gostoso, né, gente? Sabe o que eu faço lá em casa? Eu ponho mais água para poder render mais. Diluindo o suco de uva. Hã? Aí a gente põe um pouquinho mais de água para gerar um pouquinho mais de suco, né? Porque o Mateus ama suco lá, Maria, então eu taco água no suco de uva lá. Entendeu? É o cristianismo dos nossos dias, irmão, diluído. Está misturando, é o leite de caixinha. Aquele leite que tem não sei quanto por cento de água. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Não há mais integridade, não há mais um cristianismo integral, sabe? Não há conversão genuína, não há poder, não há zelo, não há fome de Deus, não há uma entrega total. Existe uma entrega sim, mas é uma entrega parcial, não total. E é o que temos visto nos nossos dias. E apesar de todos os sinais claros que estão muito diretos, os sinais hoje, apesar de todo o contexto de crise, apesar de toda a clareza no que diz respeito às profecias bíblicas, que é só ligar a televisão para a gente ver, parece que estamos anestesiados, as pessoas continuam agindo do mesmo jeito, parece que estamos meio hipnotizados, parece que estamos atraídos por essa vida moderna, temos até a consciência da palavra, mas estamos incrédulos, estamos frios. Aí eu lembro logo de Jeremias. Jeremias, ele chegava em uma situação parecida com os dias de hoje, e Jeremias era profeta, e Jeremias ele chegava e declarava para o povo: vocês precisam se arrepender. Deus está vindo com juízo e disciplina. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Mas as pessoas nos dias de Jeremias olhavam e não davam crédito para a profecia, a palavra profética de Jeremias. Jeremias era minoria, pastora Elia. O que tinha na época era muitos falsos profetas em volta do rei, os bajuladores. E ele chegava e batia no ombro do rei e dizia para o rei: não dê ouvido a esse cara não, esse cara é profeta do caos. Esse cara é xarope, é pessimista demais, as coisas vão ficar bem. Vai ficar tudo tranquilo, fique em paz, rei, vai dar tudo certo. Fique em paz que vai dar tudo certo, ele está delirando, ele é um radical, as coisas vão melhorar, vai ficar tudo muito bem, fica tranquilo. E eles não deram ouvidos à voz profética do profeta Jeremias. E quando menos espera, o juízo de Deus veio. Babilônia entrou, e a disciplina de Deus veio, e o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E o que vemos hoje, sendo bem realista,
Sendo bem realista, irmãos, aqui, na introdução aqui da nossa mensagem, é isso aqui, a nossa comunidade de fé também, nós estamos incluídos nisso. Eu não quero generalizar, mas o diagnóstico é esse, é um diagnóstico de frieza, de conformismo com o mundo, de mundanismo, de falta de zelo, temor e reverência, de falta de amor a Deus. Caímos mesmo na armadilha deste sistema do mundo. Segunda-feira, ficamos sem WhatsApp, sem Instagram, e sem o Facebook. Tinha gente que já estava tremendo já em casa, desesperada. Apocalipse. Caímos na armadilha desses últimos dias. E é bem verdade que a Bíblia já nos alertou sobre os últimos dias. Vou dar alguns textos bíblicos aqui. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito afirma que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos de enganadores e doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm consciência insensível. Esse é o diagnóstico, a Bíblia já alertou. 2 Timóteo 3:1 também fala, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconscientes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia já disse. Esfriamento, amor, desvio da fé, iniquidade, são as consequências dos últimos dias. É por isso que nós precisamos preparar o caminho para um avivamento. É por isso que a igreja precisa de um avivamento. E é isso que nós vamos ministrar aqui toda quinta-feira. Nós vamos falar sobre preparar um caminho para um avivamento. E para entender o que é avivamento, a gente precisa olhar para a história. A gente precisa olhar para a história da igreja, a gente precisa olhar para a história de outros avivamentos e entender. Amém? E como eu comecei, esse mês de outubro é um mês especial para nós. Tem alguns dias aqui, feriados, que são importantes. Por exemplo, dia 12, é feriado do quê? Dia das Crianças. O comércio se aproveita dessa data, né, para vender seus produtos, isso é muito bom, né? O dia 12 também é um dia especial para os católicos, porque é o dia do quê? Da padroeira, Aparecida, onde existe ali muitos que vão até Aparecida do Norte, são devotos, então é um dia especial para eles. Outubro também tem uma data, no último dia do mês, que infelizmente a cultura brasileira também aderiu, essa festa que é uma festa americana, que é o Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, Halloween, que segundo a tradição da festa, a celebração dessa festa, Halloween significa véspera de todos os santos, ou seja, existe o feriado de todos os santos, então essa festa é a festa que antecede o feriado de todos os santos. E segundo a tradição, nesta festa eles acendiam fogueira, e essas fogueiras eram para afastar os espíritos dos mortos. Acreditava-se que no dia de todos os santos, os espíritos dos mortos, eles vinham. Então, se acendia fogueiras, e os homens, eles iam de máscara, para não serem identificados, e acendia várias fogueiras, e o Brasil aderiu a essa festa. Infelizmente. O Brasil gosta muito das coisas importadas, tudo que é do americano a gente quer fazer. Church, gospel e tudo mais. E lamentavelmente, inacreditável, e lamentável é ver cristãos celebrando o Halloween. Isso é inacreditável. O diabo é tão astuto que ele pegou uma data tão importante para nós, cristãos, que é o dia 31, e ele logo lançou uma festa cultural americana. Hoje as crianças lá nos Estados Unidos, eles se vestem lá com as suas fantasias e vão pedir doce lá. Mas infelizmente o diabo se aproveita disso e ele pega um dia que é um marco para nós. Essa data é um marco para nós. A maioria da cristandade, dos cristãos, das igrejas, elas aproveitam o mês de outubro para falar sobre um acontecimento, sobre algo que aconteceu na história da igreja, que é chamado de
Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, a igreja, ela foi dividida e foi marcada por essa data, irmãos. Marque essa data. A igreja passou por um despertamento, uma reviravolta, um marco, que é conhecido na história como Reforma Protestante. Uma volta às doutrinas, à essência do que de fato a igreja foi chamada e cumprida, e foi comprada para cumprir o seu propósito. Foi uma volta à essência, uma volta à origem, que durou e marcou séculos. Nos dias de 1517, a igreja estava mergulhada num declínio moral, espiritual, religioso, que durou séculos. Foi uma decadência na história da igreja, que é conhecido aí, se você foi um pouquinho nas aulas de história, Idade Média, Idade das Trevas. É um período em que a igreja declinou, um afastamento espiritual, até que, em 1517, 31 de outubro, lá na Alemanha, aconteceu a Reforma Protestante. E nós vamos falar um pouco sobre tudo isso nesses cultos aqui. Hoje eu só estou dando uma introdução e um panorama geral aqui daquilo que nós vamos meditar. A igreja, ela tem, irmãos, mais de 2000 anos de história, amém? Amém? A igreja, ela é um propósito de Deus, é um projeto de Deus. Nós não chegamos aqui hoje por acaso. Tem 2000 anos de história. E como começou a história da igreja? Onde a igreja começou? Para entender avivamento, precisamos entender a nossa origem. A igreja começou aonde? Onde ela nasceu? Vamos lá? Vamos meditar um pouquinho na história da igreja aqui? Amém? A igreja nasceu no monte chamado Calvário. A igreja nasce num lugar hostil, cruel. Quando lá no monte Calvário, Jesus Cristo, após cumprir sua missão de morrer pelos nossos pecados, o Cordeiro tirou o pecado do mundo, ele declarou: está consumado, amém? Ali o Pai recebeu a sua oferta, e o Pai se agradou, o véu foi rasgado, o muro de separação foi quebrado, então ali a igreja nasce. A igreja nasceu ali. E Paulo vai dizer isso em Efésios 2,13, que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, agora vocês estão perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um só. Havia antes só um propósito de Deus para Israel, mas depois da cruz, não tem mais um muro de separação, é um povo só, é o povo de Deus, igreja, Israel, é o povo de Deus. E pela cruz Ele reconciliou todos. Agora todos nós somos participantes da família de Deus. Ali no Calvário nasceu objetivamente a igreja de Cristo. Mas ela foi inaugurada quando? 50 dias após a festa da Páscoa, após a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, 50 dias depois, numa festa conhecida como? Declare comigo, Pentecoste. Declare mais alto, igreja, Pentecoste. Afinal, nós somos cristãos e precisamos saber a nossa história, amém? Mais do que Halloween, precisamos saber da nossa história. Onde começamos? Onde a fita foi quebrada? Foi cortada a fita? Onde foi a inauguração da igreja? Começou, nasceu no Calvário, foi inaugurada em Pentecoste. Depois de 50 dias da Páscoa, Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, buscando a presença e o revestimento de poder. Quando lemos o livro de Atos, de Lucas, o livro de Lucas e o livro de Atos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, então é uma continuidade, esses dois livros. Lucas, ele termina o livro falando sobre a missão da igreja. Lucas 24, verso 46, Lucas diz as palavras de Jesus dizendo: vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão pregar Cristo e vão pregar arrependimento, mas havia uma ordem ali, e a ordem era: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou enviar o Espírito Santo, a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém, esperem a promessa.
E aí, irmãos, eu lendo esse texto aqui, eu descubro algo importante, que eu queria que você prestasse atenção aqui. Quando Lucas fala sobre a grande comissão, e nós aprendemos aqui que a grande comissão é obrigação, não é opção. Nós aprendemos aqui, cabelo bonito, hein, dessa menina. É a sobrinha, né? Senta aí. É a neta. Hã? A Juliana, né? Cabelo bonito, hein, Juliana? Presta atenção na palavra, tá bom? Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. A Juliana é bem-vinda, gente? Amém. Senta aí, fica até o final, não vai sair não, tá bom? Tá bom, vovó? Todo mundo sentadinho aí, de boa. Ouvindo a palavra do Senhor, aleluia. Eita glória. Lucas, ele fala sobre a missão da igreja, a proclamação do evangelho, mas Lucas, ele coloca no mesmo grupo de ordem, esperar em Jerusalém o revestimento de poder. Ou seja, para Lucas, nas palavras de Jesus, a missão de pregar o evangelho, ela precisa estar junto com ser cheio do Espírito Santo. E aqui que está o problema, irmão. É que nós queremos cumprir a missão sem o Espírito Santo. Muitos de nós queremos cumprir o evangelho, cumprir a nossa missão, pregar o evangelho, mas não temos revestimento de poder. Não temos o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E ainda ali, antes do culto, nós estávamos conversando, eu, pastor Rogério e Sandro, sobre isso. Às vezes nós nos sentimos vazios, né? Nossa, nós estamos tão vazios. Na realidade, nós não estamos vazios. É que nós estamos cheios, mas cheios de outras coisas. Nós precisamos nos esvaziar de outras coisas para sermos cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Os irmãos estão aqui ainda? Precisamos ser cheios do Espírito, mas para sermos cheios do Espírito, é necessário se esvaziar. E aí, não é obra de Deus, é obra nossa. É obrigação nossa se esvaziar. É por isso que estamos vivendo os dias, o contexto dos nossos dias. Estamos cheios, mas não estamos cheios daquilo que devemos ser cheios. Estamos cheios de outras coisas. Então o convite de Deus para mim e para você nessa noite é você e eu precisamos nos esvaziar. Para encher. É lógico, irmãos. Esse copo aqui, ó. Ele já está cheio, ó. Não tem como ser mais cheio. Precisa esvaziar para ser cheio. Então você precisa se esvaziar para ser cheio. A igreja dos nossos dias precisa se esvaziar para ser cheio. E eu queria muito dizer para os irmãos que nesta noite nós poderíamos viver um grande Pentecoste aqui. Mas seria hipocrisia minha dizer que essa noite Deus marcou para realizar um Pentecoste, um avivamento nas nossas vidas. Não, nós precisamos preparar o caminho para o avivamento. Preparar o caminho para o avivamento. Então Lucas ele fala sobre a grande missão, sobre pregar o evangelho, mas ele também fala sobre ser cheio do Espírito, sobre revestimento, sobre ser testemunha. Tudo está conectado, irmãos. É por isso que o evangelho que é pregado hoje não tem atingido o seu devido resultado, porque falta poder do Espírito. Falta revestimento do Espírito, falta um avivamento nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no Brasil. Falta avivamento. É por isso que precisamos de um avivamento urgente. É por isso que a igreja precisa de um derramado Espírito Santo. O que é avivamento, pastor? Se não um derramado Espírito Santo. O que é avivamento senão um mover poderoso do Espírito Santo? E a igreja precisa de um avivamento. E não só eu que estou falando isso aqui, não só é o pastor Júnior, são vários líderes que estão em vários lugares, em todas as nações, que estão olhando o cenário dos nossos dias e estão dizendo, a igreja precisa de um avivamento. Essa mensagem não é uma mensagem minha, mas é uma mensagem que nasceu no coração de Deus. E Deus já tem levantado os profetas para dizer, igreja, nós precisamos de um avivamento.
Existem líderes em todos os lugares, levantando movimentos de oração no meio da igreja, buscando, já em muitos anos, para que a igreja levante e prepare o terreno para um avivamento. Existe uma base missionária chamada Jocum, que é uma das maiores, que tem já 50 anos atuando. Mais de 2.000 bases espalhadas em 191 países, a Jocum está. E o líder da Jocum, ele está movimentando entre todas essas bases, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas para orar, especificamente, exclusivamente, por um avivamento. Imagine 1 milhão de pessoas. E não é uma oração de um dia, é oração integral. Existe um movimento lá em Kansas, nos Estados Unidos, já que se move há 20 anos. O líder é o Mike Bickle, movimento do IHOP. Ali ele levantou um grupo de pessoas, mais de 1.000 pessoas que estão ininterruptas, levantando uma casa de oração. Louvor, adoração e pessoas orando 24 horas, há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos não houve 1 minuto sequer que não teve oração e busca neste lugar. E o que está acontecendo aqui, eles estão se movimentando, estão se unindo, e estão espalhando esses movimentos de oração por vários lugares. Já existe aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Florianópolis, já existe uma base também no Nordeste. Cristãos que oram 24 horas, ministram louvores, 24 horas, preparando o caminho para um grande avivamento. A igreja está aqui, irmãos? Orando por avivamento. Preparando o caminho para o grande avivamento. E o que é um avivamento? Porque se fala muito de avivamento. Avivamento significa trazer de vida de novo. Avivamento significa colocar vida. Avivamento significa trazer de volta a vida, despertar do sono. O que é um avivamento? O avivamento é uma ação de Deus sobre pessoas, sobre regiões, sobre lugares, sobre a igreja. Avivamento é uma visitação poderosa de Deus. É uma visitação poderosa do Espírito Santo. Avivamento é a igreja cheia do Espírito Santo. Avivamento não é barulho, não é movimento, avivamento não é evento, avivamento não pode ser marcado, sábado vai ter um avivamento, impossível, porque avivamento é uma ação de Deus. Mas a igreja, ela coopera, ela está ativamente, diretamente ligada ao avivamento. Ela precisa trabalhar pelo avivamento. Ela precisa arar a terra para que um avivamento aconteça. A igreja precisa preparar o avivamento. Lançar sementes de avivamento. E deixa eu te dizer algo aqui. Toda vez que você vem na igreja, toda vez que você sai do seu trabalho, mesmo cansado e você vem na igreja, é uma semente que você está lançando. Vale a pena. É um conjunto de ações que a igreja faz, da qual ela está preparando o caminho para o avivamento. Quando o avivamento vem, irmãos, o mundo é impactado. Quando o avivamento vem, a região onde essa igreja está, onde esse grupo de pessoas está, é impactado. É por isso que eu digo, nós já experimentamos muitas coisas poderosas aqui nessa igreja, amém, gente? Visitações de Deus, toques de Deus, mas nós não experimentamos um avivamento. Porque quando o avivamento vem, irmãos, a rua não aguenta. A região é impactada. Famílias são tocadas. Quando o avivamento vem, irmãos, regiões são transformadas. Pessoas são mudadas, tocadas. Existem coisas que é só o Espírito Santo que faz. Só o Espírito Santo que faz.
E quando, em momentos na história da igreja, a igreja estava mergulhada em uma crise avassaladora. Quando a igreja estava vivendo nas cinzas, sempre se levantava uma voz. Sempre Deus levantava alguém para ser um instrumento de avivamento. Lucas capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia. Os irmãos me dão mais 5 minutos aqui? Quem me dá 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, tá vendo? Essa piada eu ouvi em outro lugar, eu falei, eu vou fazer na igreja. Lucas capítulo 3. Nós já vamos encerrar, tá bom? Lucas capítulo 3 vai falar sobre o ministério de João Batista. E os versos 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governador da Galileia, seu irmão Filipe governador, Herodes governante da Galileia, seu irmão Filipe governador da região da Itureia, Tracônites e Lisânia, governador de Abilene, todo o nome dos bairros de Guanás aí. Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Tá tudo bem aí, vovó? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, vovó? E a voz de Deus veio a Zacarias, a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados, e o que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. 400 anos de silêncio profético. O último profeta que foi usado por Deus foi Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento houve-se um período de 400 anos que é chamado de silêncio profético. Deus não se manifestou através do profeta, Deus não direcionou o seu povo. Ele estava no controle, ele estava dirigindo a história, mas houve um silêncio profético. E nesse momento aqui da história, uma crise moral, uma crise espiritual, o sacerdócio estava corrompido, homens perversos estavam no trono, quem estava à frente era o Império Romano, Tibério César era o imperador da época, Pilatos era governador na região da Judéia, Herodes na região da Galileia, seus 2 irmãos tomavam conta de mais 2 províncias, Anás e Caifás eram sumo sacerdote, genro e sogro, e o sacerdócio na época não era um sacerdócio puro, era um sacerdócio corrompido, estavam ali por conta de poder. A religião em Israel estava em crise, 400 anos que Deus não falou, o último profeta que foi usado era Malaquias, e nesse cenário de desvio, a palavra de Deus veio. Mas ela não foi lá em Roma. A palavra do Senhor não foi dirigida para os 2 sumos sacerdotes, nem foi para os governadores. Sabe onde a palavra de Deus veio? No deserto. Para o João, filho do Zacarias. A palavra de Deus veio para João. E a palavra de Deus veio para João dizendo: agora você é portador da minha voz, João. Agora você é cumprimento de uma palavra profética de Isaías. Você é portador da minha voz, e a mensagem que você vai declarar é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor.
Os montes serão aplanados, os vales serão aterrados, os caminhos tortos serão endireitados. João, abre a sua boca agora e diga para o meu povo: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E ali nos dias de João, um tempo de crise, um tempo de destruição, de opressão do império, veio a palavra de Deus para João, e o avivamento começou a acontecer através de João. Ele foi o precursor, ele foi o profeta que preparou o caminho para Yeshua, para Jesus se manifestar. Aleluia. E é dessa forma que nós vamos preparar o avivamento. É dessa forma que nós vamos cooperar com Deus. Sabe como? Voz profética. Não tem avivamento sem arrependimento. Então a voz profética virá antes dizendo: arrependam-se. Mude as suas vidas. Esse foi o pilar da mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o que atrai o avivamento, irmãos, é arrependimento. E sabe qual é o grande problema nosso hoje? Quem está aqui, irmãos? Pode vir o ministério de louvor que eu já vou encerrar. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? É que a gente é muito bom no argumento e fraco no arrependimento. Sabe o que Deus quer, irmãos? O que Deus espera de nós é reconhecer. E eu estou aqui hoje reconhecendo que nós precisamos de um avivamento. Eu estou aqui nesse altar hoje declarando de forma franca que a igreja precisa de um avivamento. Pode ficar de pé, igreja? Primeira direção de Deus para a nossa vida hoje, e eu vou parar por aqui, a gente vai continuar semana que vem, falando sobre avivamento, é que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a necessidade de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Sem isso não tem como. Se não houver essa clareza em nossos corações, se não houver essa honestidade da nossa parte, como igreja, de reconhecer Jesus, está faltando algo aqui, Pai. Jesus, está faltando algo na minha vida. Jesus, a minha vida está vazia, Pai. Se não houver essa clareza. Enquanto nós não reconhecermos isso, não poderemos preparar o caminho para o avivamento. Enquanto nós não reconhecermos que estamos vazios mesmo, é só olhar para o semblante. Não tem entusiasmo. É só olhar para as nossas reações, irmãos. Para vir para a igreja hoje é uma luta, é uma guerra. Para chegar aqui na igreja é uma guerra. Se não houver esse reconhecimento, se a igreja não entender isso, que precisamos de um avivamento, e reconhecemos isso, Senhor, nós somos uma terra seca. Nós somos uma terra seca e precisa da água do Espírito. A nossa missão hoje, ela não está sendo eficaz, Senhor. Nós até estamos cumprindo, mas não está sendo eficaz, porque falta poder, falta unção, falta graça, falta fogo no altar, falta zelo, falta fome. É isso, irmão. E eu não sou diferente de nenhum dos que estão aqui, não sou melhor do que nenhum dos que estão aqui, não sou. Eu reconheço nessa noite, Jesus, eu preciso de uma visitação poderosa da sua presença. Eu preciso.
A minha casa precisa, os meus filhos precisam. A Maria e o Mateus, eles precisam do Espírito Santo sobre eles. A minha família precisa do Espírito Santo. A minha casa, ela necessita de um derramado Espírito Santo. A nossa igreja precisa. A nossa região, ela precisa de fogo do Espírito, fogo do alto, fogo do alto. Nós precisamos. E para preparar o caminho do avivamento, precisa ter sede e fome, gente. Sede e fome, sede e fome. Sem sede, sem fome, sem arrependimento, não tem como o avivamento vir sobre nós. E como o profeta Elias, eu quero profetizar, eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu já vejo, eu já posso ver, irmãos, eu já posso ver os céus abertos sobre este lugar, e eu já posso ver aqui um grande derramar de chuvas abundantes nessa região, neste lugar, que vai atrair pessoas de todos os lugares, e ao longo das mensagens aqui nós vamos falar sobre histórias de avivamento, e você vai perceber como isso é possível, porque você pode estar ouvindo o pregador falando, não, isso é lá em Atos. Eu quero dizer que isso aconteceu em vários momentos da história da igreja, quando tudo estava perdido, quando tudo estava destruído, quando não havia mais esperança, o foco se acendia em um lugar e se alastrava, Sabe o que vai atrair as pessoas para cá, irmãos? É a presença do Espírito Santo. A tela não atrai, a boa música não atrai, a palavra eloquente do pastor não atrai, a simpatia da igreja pode até trazer as pessoas, mas o que muda as pessoas é uma marca, é uma experiência, é um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Pessoa do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser um cristão nominal. Eu não quero ser um cristão de nome só. Não, eu quero viver coisas poderosas em Deus. Eu quero viver um novo Pentecoste. Eu quero viver um novo Pentecoste. Eu quero ver pessoas tocadas. Eu quero ser útil. Eu quero fazer valer a pena o meu ministério. Eu quero fazer valer a pena o meu serviço na obra de Deus. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero que quando os meus olhos se fecharem, quando eu estiver em um caixão, as pessoas olhem para mim e digam, ali foi um homem de Deus que fez alguma coisa. Ali está um homem de Deus que deixou um legado. É isso que eu quero. Eu quero é Deus, gente. Eu quero é Deus. Eu quero é a presença de Deus. É isso que eu quero. Não quero fama, não quero sucesso. Eu quero é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Para isso que estamos hoje aqui. Amém? Crie expectativa, meu irmão. Crie expectativa. Que hoje possa acender uma fome dentro de você. E que você possa ser despertado para buscar aquilo que é mais urgente e importante para a igreja nesses dias. Não é ouro, não é prata, mas é o revestimento do poder que vem do alto, que desceu sobre a inauguração da igreja em Pentecoste, que desceu sobre os discípulos, 120 discípulos do cenáculo, 120 discípulos do cenáculo. Eles estavam ouvindo, orando em comum, eles estavam em unidade, eles estavam com fome e orando, dizendo, vem Espírito, vem promessa de Joel, vem Espírito sobre nós. Nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair desse cenáculo enquanto o Senhor não nos visitar poderosamente. De repente veio um fogo do céu, chama de fogo, um vento impetuoso encheu a casa, encheu aquele lugar, e sobre eles línguas como de fogo, sobre a cabeça de todos os que estavam ali, e todos eles foram cheios do Espírito Santo.
cheios do Espírito Santo, cheios da presença, cheios da presença, cheios da presença. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Clame por poder, irmão. Peça revestimento de Deus. Que não falte um óleo sobre a nossa cabeça. Que não falte unção sobre nós. Que não falte o Espírito sobre nós. Já posso ver uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem vindo sobre Goianazes, vindo sobre essa região, vindo sobre as nossas vidas. Vem, Espírito, enche este lugar. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, Vem, Espírito, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória. Tua glória contemplar. Te damos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder, Teu é o poder. Teu é o pra poder. sempre Teu é o poder. Te damos honra, te damos honra, te damos honra. Te damos glória. Te damos glória. Teu é o poder, Senhor. Teu é o poder, Senhor. Oh, aleluia. Pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som. Aleluia. Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Receba essa instrução de Deus aqui. Receba essa instrução de Deus. Coloque na prioridade da sua lista de oração ser cheio do Espírito Santo. Mude a lista, mude. Coloca as outras coisas em terceiro, quarto, quinto, sexto, mas em primeiro lugar, coloque: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar da sua lista, coloca assim: eu preciso urgentemente ser cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar da sua lista, coloca assim: a minha casa
meu esposo, meus filhos precisam urgentemente ser cheios do Espírito Santo. Aí depois, coloque as outras coisas. Aí você pede as outras coisas. Aí você pede saúde, casa, carro e as outras coisas que você precisa. Porque o que adianta ter carro e não ter o Espírito Santo? O que adianta ter saúde e não ter o Espírito Santo? O que adianta ter conforto e não ter o Espírito Santo? O que adianta ter ouro e prata e não ter o Espírito Santo? O que adianta ter estrutura na igreja e não ter a presença do Espírito Santo? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por essa direção, por essa palavra. Obrigado a Jesus, obrigado, papai. Quem dera fosse hoje, Pai, quem dera fosse hoje que o céu se abrisse aqui, quem dera fosse hoje, nessa quinta-feira, que o de repente acontecesse aqui. Mas existe uma esperança em nós, Senhor, existe uma esperança. Sabemos que nós precisamos preparar o altar para que o fogo do céu desça. Sabemos que, como Elias, precisamos reparar o altar. Sabemos que precisamos preparar o caminho. Muitas coisas precisam se mover nas nossas vidas. Mas esse Espírito, esse avivamento, essa grande promessa virá sobre nós, virá sobre nós, virá sobre nós. E começamos hoje, Senhor, uma nova etapa aqui na nossa igreja, Pai, onde nós vamos buscar, onde nós vamos lançar sementes de avivamento, Senhor, sobre essa casa de oração, preparando, Senhor, a terra, preparando o lugar para receber uma visitação poderosa do Teu Espírito sobre essa região, Senhor. E aquilo que for preciso nós vamos fazer, Pai, porque o que nós mais queremos é a Sua presença em nossas vidas. O que mais nós queremos é o fogo do Espírito Santo sobre os nossos corações. Obrigado por essa noite, papai. Abba, Pai, obrigado por essa noite. Yeshua, Jesus, obrigado, papai. Obrigado, meu Jesus amado Salvador, por mais essa noite de comunhão contigo. Espírito Santo, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Tens liberdade aqui, como cantamos, de verdade, tens liberdade aqui. Move este lugar, Jesus. Espírito Santo, move este lugar, move este lugar. Se for preciso mover o altar, mova. Mas nós queremos a Tua manifestação aqui, Jesus. E reconhecemos isso nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.